Todos podem tomar os seus assentos glorificando a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que me é dada. Agradeço ao pastor Ivan, a pastora Natane, corpo de obreiros, os membros, a minha esposa Aline e Eloá que está ali. No mês passado estivemos falando sobre a introdução à teologia. Teo é Deus, logia é ciência, sistemática são as ordens cronológicas dos fatos. Aí viemos falando sobre a teontologia ou teologia própria, que é a teologia que estuda o Pai, e cristologia estuda a Cristo, pneumatologia estuda o Espírito Santo. Então toda a teologia sistemática, também falamos que ela é tridimensional, que ela aponta para 3 dimensões. Peraí, pedi para tá sujo aí? Toda a teologia sistemática, ela aponta para 3 dimensões. Aí nós falamos que o homem é tridimensional. O homem é alma que tem espírito, habita num corpo físico. O tabernáculo é tridimensional. O tabernáculo tem átrio, lugar santo e santíssimo. E o mundo que nós vivemos, os mundos, quer dizer, são tridimensional. Temos o mundo que nós vivemos, temos as regiões celestiais, onde os anjos habitam, os anjos caídos, no caso, temporariamente aqui, e o mundo de Deus, onde Deus habita. Falamos também sobre o mal como pessoa, estado e lugar. Eu sei que é um pouco difícil esse assunto, mas eu vou até passar ele. Aí falamos sobre a eternidade e o tempo. Olha só, quem lembra disso aqui, ó? Deus, ele vive e habita na eternidade, e nós habitamos no tempo. O tempo tem passado, presente e futuro. Só que o tempo está dentro da eternidade. E Deus, ele se move no era e no há de vir ou no há de ser da eternidade. Quando Deus olha para você aqui dentro do tempo e o tempo dentro da eternidade, Deus vê o seu passado, presente e futuro de uma só vez, como tudo tivesse já acontecido. Então Deus, ele já sabe quem é salvo, quem não é salvo, porque isso é baseado no movimento de Deus na eternidade e o tempo dentro da eternidade. Por isso que Deus não é pego de surpresa, Deus sabe de todas as coisas. Foi até aqui que nós falamos, né, pastor? Foi até aqui mesmo, né? Você lembra dessa parte, não é? Agora vamos mostrar Deus arrebatando um homem do passado para o futuro e Deus arrebatando um homem do futuro para o passado. Então Deus, ele pode fazer isso. Deus, ele pode pegar você e arrebatar você ou para o futuro ou para o passado. Como que Deus age? Como que Deus revela as coisas para os profetas? Tanto arrebatando eles para o futuro quanto arrebatando eles para o passado. Tá bom? Falamos também que Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Nunca houve um período da eternidade que Jesus deixou de existir. Então abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Aqui eu tenho as regiões celestiais. Aqui eu tenho o mundo de Deus. Vou colocar assim, mundo de Deus. E aqui o mundo dos homens, para você entender. Aqui eu vou colocar Jesus aqui, e vou colocar os discípulos. Aqui eu vou colocar uma nuvem. Dá para perceber que isso aqui é uma nuvem ou não?
Dá para perceber que é uma nuvem? Esses aqui são os discípulos. Os discípulos. Quem que eu disse que é esse? Jesus. Então olha só. Olha só para onde que Jesus está indo, tá? João, alguns nomes dos discípulos que você conhece, dos apóstolos: Mateus, Marcos, João. Lucas não é apóstolo de Jesus. Lucas ele entra depois, tá bom? Então João, o evangelista João, ele estava aqui junto com os apóstolos, sim ou não? Sim, né? Então vou colocar o João aqui, ó. Vou colocar o João aqui. Esse aqui é o João, ó. Só para você entender, ó. Não confunda João evangelista com João Batista. Isso aqui para você entender, eu vou fazer assim, ó. Aqui é passado e aqui é futuro. Quem encontrou Atos capítulo 1, diga amém. Amém. Eu estou com uma Bíblia, aqui tem uma Bíblia usada, mas só que tem uma nova ali, tá? Posso ler para os irmãos? O verso 8: Mas recebereis virtude do Espírito Santo. Quem está falando isso aqui é Jesus, tá? Quem está escrevendo é Lucas, mas quem está falando é Jesus. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém. Marca esses 4 lugares aí, ó. Com a bolinha em volta desses 4 lugares que eu vou falar agora, ó. Serão testemunhas em Jerusalém, em primeiro lugar, depois Judeia, o segundo lugar, depois Samaria, o terceiro lugar, depois aqui em Monções, ó, o 4º lugar. Tá vendo aí, não? Jerusalém, Judeia, Samaria e agora confins da terra. São todos os lugares do mundo, tá? Os 4. Então, ser-me-eis testemunha em todos esses lugares. E quando dizia isso, e quando Jesus dizia isso, vendo-o eles, olha só, eles, os discípulos vendo-o ele, eles estavam vendo Jesus estava aqui, ó. Tá vendo? Foi elevado às alturas, olha só, Jesus sendo subindo, tá vendo não? Dá para ver? E uma nuvem, ó aqui, ó a nuvem aqui, tá vendo a nuvem? O recebeu ocultando aos seus olhos, tá vendo? Ficou claro esse desenho ou não? Ficou igual está no texto? Ficou igual está no texto? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Aí agora vai aparecer 2 anjos. Aí junto deles aqui vai aparecer 2 anjos aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Apareceu 2 anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Agora o desenho ficou bem claro. Ficou bem claro aí, pastor Ivan? Pastora Natane? Olha só. Ficou bem claro o desenho aqui? Posso continuar? Pode ser, pastor. Aí.
Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o João lá na ilha de Patmos e Jesus arrebatando ele para cá, e ele vendo esse dia de novo. João, ele viveu esse dia aqui e depois ele preso cerca de 70 anos aproximadamente, ou um pouco mais ou um pouquinho menos, meados de 70 anos depois desse fato, João lá na ilha de Patmos, ele vai ser arrebatado e vai ver esse dia aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Abra a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. E depois eu vou mostrar o Daniel sendo arrebatado. Daniel, cerca de 450 a 500 anos antes desse fato, Daniel viu esse dia, ele foi arrebatado e viu esse dia. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, o Daniel, olha o Daniel aqui, ó. Daniel, eu vou colocar aqui, ó, de 450 a 500 anos aproximadamente. Antes desse dia, ó, antes de Cristo, ó. Vou colocar antes de Cristo. Seria ATC. O Daniel, ele vai ser arrebatado e ele vai vir para esse dia aqui, ó. Tá vendo aqui? E ele vai ver esse dia. E o João que estava aqui, lá na frente, ele vai estar na ilha de Patmos. Ele vai ser arrebatado em espírito e ele vai vir para cá, olha só, em espírito, tá? E ele vai ver esse dia aqui, ó. Ó, de 60 a 70, às vezes um pouco mais, um pouco menos. É só para você ter a noção. Depois existe, você dá um Google aí, você que está assistindo, você vai pegar mais exato a data, aproximadamente. Tá vendo João aqui? Olha só ele aqui de novo, ó. Então eu estou mostrando para você como que Deus, Ele move na eternidade, e também Deus pega pessoas e faz que essas pessoas se movam na eternidade, quando Deus está a fim de revelar algo. Então João viveu esse dia, sim ou não? Sim ou não? Viveu ou não viveu esse dia? Viveu, né? Agora você vai ver que ele vai ver esse dia sendo repetido aqui, ó. Nesse dia aqui, ó, se ele olhasse para baixo, ele viria ele aqui embaixo de novo. Entendeu, meu irmão? É como se Deus, daqui 50 anos, te arrebatasse para esse dia de hoje, e lá de cima você olhasse para baixo e visse você agora de vermelho, com óculos, com a Bíblia na mão, estudando, olhando para cá. Você ia falar: meu Deus, eu estou nesse dia, esse dia eu participei há 70 anos, um exemplo, há 70 anos lá atrás eu participei dessa aula numa quinta-feira, lá junto com o pastor Ivan, estava um tempo de chuva, assim, você vai lembrar todo esse dia, pegou não? Então é o que Deus fez com João. Ficou fácil, pastor? É o que Deus fez com João, lá no livro de Apocalipse. João, 70 anos depois que ele está preso na ilha de Patmos, Deus o arrebata para esse dia, e ele vê Jesus chegando aqui. Então ele teve duas visões, olha só. Ele teve uma visão de baixo para cima, ele viu há 70 anos atrás, e depois 70 anos lá no futuro ele teve outra visão de cima para baixo. Pegou, pastor? E agora Daniel, ele não teve uma visão igual ao João, porque Daniel não viveu nos dias de Jesus. Então ele não teve uma visão de baixo para cima, ele teve uma visão daqui de cima para baixo. Ele viu quando Jesus estava chegando. Então vamos lá. Apocalipse capítulo de número 5. Apocalipse capítulo de número 5. Eu nem perguntei, deu play aí não? Deu play aí. Tá quantos minutos já rodando? Tá.
Apocalipse capítulo 5. O verso 1. Quem encontrou, diga amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte. Você marca aí um arcanjo nesse anjo forte. Então aqui, ó, eu vou desenhar aqui para você mais ou menos uma plataforma do trono. Aqui tem os 24 anciãos, você já sabe, os 24 anciãos aqui, ó. Os 24 anciãos. Aqui tinha um trono, né? Agora tem 2, um trono aqui, um trono aqui. Aí tem um livro selado aqui, ó, um livro. Bem aqui é um livro. Aqui tem um altar de incenso. Tem um altar de incenso. Aí tem as harpas, as coroas, as taças, não dá para falar tudo aqui. Tem os candeeiros, sabe? 7 castiçais. Enfim, tem muita coisa aí no trono. Mas João, eu vi um anjo forte, verso 2, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É esse livro aqui, ó. Quem é digno? E ninguém no céu, olha só, ele vai falar agora 3 lugares. Ele vai falar: ninguém no céu, que é aqui, ó, o mundo de Deus. Olha para cá agora. Ninguém no céu, nem ninguém na terra, e nem debaixo da terra, for encontrado digno de abrir o livro. O que é ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra? Por quê? Porque Jesus, quando João foi arrebatado para esse dia aqui, ó, Jesus ele estava no meio do caminho. Olha aqui, ó, Jesus aqui, né, ó. Jesus ele estava aqui, ó. Jesus ele estava no meio do caminho, tá vendo? Então por isso que nem no céu, nem na terra, nem no centro espiritual da terra foi visto alguém. Por que não foram vistos ninguém? Porque Jesus ele estava no caminho. A hora que ele estava falando, Jesus estava para ser introduzido dentro desse terceiro céu. Jesus ele estava nas regiões celestiais. Só que isso ele foi arrebatado para esse dia. Ó, Apocalipse 5. Para você entender, o Apocalipse 5 é igual, o Apocalipse 5 é igual o Atos, capítulo 1, do verso 8 a 11. Entendeu, não? O que se passou em Atos 1, do 8 a 11 aqui embaixo, certo? O Apocalipse 5 é a continuação dessa história. O Apocalipse 5 aqui, ó. Que Jesus estava vindo. Então vamos lá. O verso 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então se ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, onde que estava Jesus? Se Jesus ele era digno de abrir? Essa é a pergunta. Onde ele estava? Ele estava aqui. Continuando. E chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha só, quando ele chorava por causa dessa situação, um dos anciãos falou para ele, um dos anciãos que o acompanhava, um dos anciãos que estava ao lado dele mostrando as visões, falou assim: ó, João, não chores, eis aqui, ó, acaba de chegar ele aqui, ó, o cordeiro acaba de chegar, não chores, ele acabou de chegar. Está por aí, não? Acabou de chegar. O verso de número 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Olha só, ele havia sido morto na terra e tinha 7 pontas e 7 olhos. As pontas são chifres e 7 olhos. As pontas são 7 autoridades.
e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas, povos e nações. Para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Está vendo? Então todos esses aqui, toda essa visão que agora João acaba de ver é a visão de Jesus chegando. Está por aí? Toda essa visão é a visão que ele viu aqui agora, que João viu, é a visão de Jesus chegando, porque aqui, quando ele estava aqui embaixo, ele viu Jesus sendo oculto nas nuvens, e agora Deus deu o privilégio para ele ver Jesus chegando com as nuvens aqui em cima. Pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você conseguiu compreender essa parte? Conseguiu? Conseguiu, meu irmão? Conseguiu de verdade ou não? Não, eu preciso ser sincero, entendeu? E nas aulas que eu vou por aí, o pessoal paga a cara e eles falam: não, de verdade, eu preciso disso aí. Posso repetir de novo? Posso repetir? O pastor Ivan deu risada, é que ele já sabe disso aí. Mas o João, eu vou fazer um teatro aqui, vou fazer igual o Tony faz. Eu vou fazer um teatro aqui. Você pode vir aqui, por favor? Vem. Pastor Ivan, faz favor aqui. Ô pastor Kleber, vem cá, pastor Kleber. Eu vou te explicar isso aqui. Imagina que eu sou o Jesus da história, tá? Você faz parte dos discípulos e o pastor Kleber é o João. Então eu estava aqui falando para eles, lá em Atos, eu estava falando para eles, irmãos, vocês receberão a virtude do Espírito, né? E vocês vão ser testemunha minha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, Judeia e até os confins da terra, vocês vão ser testemunha minha. Quando eu acabei de falar isso para vocês, aqui eu, Jesus falando, e João olhando para mim, o João. Eu acabei de falar, aí eu comecei a subir, entendeu? Eu comecei a levitar, olha só. E fui subindo, e falando com eles, fui subindo. Aí de repente as nuvens veio e escondeu Jesus, e Jesus foi embora, entendeu não? Aí eles ficou olhando para cima, irmão Kleber. Ficou olhando para cima. Aí apareceu 2 anjos e olhou para eles e falou assim: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi assunto para o céu, adivinha um dia, ponto final. Até aí ficou claro? Ficou claro até aí? De verdade? Ou não? Aí vocês viram. Aí eles foram embora, mano. Aí foi embora. Passou-se o tempo. 70 anos depois, quando o João já estava velhinho, ele foi preso por causa do Evangelho, ele foi perseguido e preso, e foi levado lá para a ilha de Patmos, uns 70 anos depois desse dia, desse fato. Entendeu ou não? Entendeu agora? Depois desse dia, desse fato, ele foi arrebatado. João estava lá na ilha de Patmos orando, e Deus arrebatou ele, em espírito. Arrebatou ele, olha para onde que ele foi, o João, ele foi lá para o 3º céu. Aí lá no 3º céu, Deus falou: João, vem cá João, tem um negócio para te mostrar. Aí um dos anciãos lá do céu pegou João e falou: João, olha aqui, vem cá, vou te mostrar um negócio. Aí mostrou para ele. Tá vendo essa visão aqui, Tá vendo que tem um livro aqui em cima? Tô vendo. Alguém precisa de abrir esse livro e desatar os selos dele. Ele falou: mas Senhor, quem é que vai abrir esse livro, olhar para ele, ler esse livro ou desatar os seus selos? Eu não estou vendo, aqui no céu não tem ninguém que é digno de olhar para esse livro, abrir esse livro, desatar esse livro. Aí o ancião falou para ele: João, fica tranquilo, vem vindo um aí, entendeu não? Aí estava lá em cima, e lá de cima ele olhou para baixo e viu nas regiões celestiais que vinha vindo um.
Olha só, 70 anos lá no futuro, ele foi arrebatado para trás. Entendeu ou não? Ele estava lá na ilha de Patmos, velhinho, já, gagá, né, vou dizer assim, só para você entender. Ele estava velhinho lá na ilha e foi arrebatado. No dia do Senhor ele foi arrebatado. Nesse dia que Jesus foi assunto aos céus. Ele foi arrebatado e olhou e falou: Senhor, mas quem é que vai abrir esse selo? Quem é que vai abrir esse livro, perdão? Quem é que vai romper os selos? Aí o ancião falou: calma, eis aí o cordeiro que havia sido morto lá na terra, acabou de chegar agora aqui, ó. Entendeu? Aí ele falou: meu Deus do céu, eu lembro desse dia, eu vi esse dia. Esse dia eu estava na terra, e Jesus estava falando para nós que nós ia ser testemunho dele. E ele estava falando, e de repente ele foi assunto ao céu, assim uma nuvem escondeu ele, e os anjos falaram com nós. É mole. E agora o Senhor, faz 70 anos já que isso se passou, e hoje o Senhor me trouxe para esse dia. Olha lá embaixo, olha o Pedro lá embaixo, olha o Mateus lá embaixo, olha o Tiago lá embaixo. Olha, eu estou aqui. Aí o anjo falou: calma, rapaz. Olha aí, o cordeiro acabou de chegar. Ele havia sido morto, ele é digno de abrir o livro. Aí os anciãos começaram a dar glória a Deus. Pegou ou não? Agora ficou fácil? De verdade? Deus vai arrebatar você. Deus vai arrebatar você, vai te mostrar coisas grandes. Você crê nisso ou não? Deus vai arrebatar você em sonhos. Deus vai usar profeta para falar com você. Aquilo que você acha que não aconteceu, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Aquilo que tem que chegar, vai chegar. Seja você novo, velho, não importa a idade. 70 anos se passaram e Deus revelou para João: olha só, esse dia tem tanto livramento que Deus te deu, que lá na frente Ele vai te mostrar. Sabe aquele dia que o carro quebrou, que o chuveiro queimou, não tinha água na caixa d'água? Ele estava dando um livramento para você e você não sabia. Você vai olhar para esse dia e vai falar: meu Deus, eu não sabia, eu blasfemei aquele dia, eu chutei o chão aquele dia, eu fiquei bravo aquele dia, e era um dia de livramento, e Deus vai te revelar esse dia. Você crê nisso? Ficou claro agora ou não? De verdade, né? Qualquer coisa eu repito. É coisa que vocês me levam lá para o monte para nós orar lá, e lá não... Mas continua o assunto. Se chover, o pastor falou que vai levar nós no monte, está chovendo, hein? O pastor falou que é R$150 se o chão acender. Como é que é, pastor? E se for abençoado, né? 150 só para ir. Se for abençoado, acho que é 300. Se o chão acender lá é 250. Se for abençoado é 500. Tem um monte de gente que quer vir aqui em Monções, nesse monte, tá? Por isso que eu falo para vocês: dê valor a essa igreja, dê valor a cada irmão aqui dessa igreja, a cada obreiro, dê valor, cada obreiro de vocês aqui, ó, cada membro, né? Não importa se vai chover, vai vir 2, venha, dá valor. Quando o pastor falar: nós vamos lá para o monte, nós vamos orar nesses uns 20 a 30 minutos, vai lá, irmãos, porque vou falar para vocês, tá difícil acender chão para lá, hein? Tá difícil. E sobe homem de Deus lá para os montes lá e não acende chão igual aqui, hein? Vamos lá? Ficou fácil isso aqui ou não? Agora olha só, esse dia aqui, ó, esse dia, se João é um pensamento hipotético, tá? Pedi um copo d'água, me arruma um copo d'água, por favor. É um pensamento hipotético, mas só para você entender. Nesse dia, se João ele olhasse para frente, sabe quem que ele ia ver? O Daniel. Olha só, tá tudo bem aí, pastor? Se ele olhasse para frente, sabe quem que ele ia ver? Lá o Daniel, porque o Daniel também foi arrebatado nesse dia. Mas não nesse dia de João, porque nesse dia de João o Daniel já estava só o osso, ele já tinha morrido. Só que, ó, 400 a 500 anos lá atrás, Deus arrebatou Daniel do passado e trouxe ele aqui no futuro desse dia aqui, ó. Entendeu agora ou não? É como se Deus pegasse o Senhor agora e arrebatasse para daqui 500 anos o Senhor visse tudo o que estava acontecendo no céu. É o que aconteceu com Daniel. Posso ler isso, essa parte? Abre em Daniel agora. Daniel, capítulo 7.
Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, depois Daniel. Capítulo 7. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Posso ler? O verso 9. O verso 9. Espero que as irmãs estão encontrando também. Pastor Ivan. Capítulo 7. Verso 9. E eu continuei olhando, aqui é a visão dele, tá? Ele teve uma visão. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Tá vendo o plural aí, não? Foram postos uns tronos. E um ancião de dias, esse ancião de dias aí, marca aí esse nome ancião de dias, esse aí é Deus, tá? Esse ancião de dias é Deus, é o Pai. É o Pai. Nós só conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, não é assim? Só que esse ancião de dias aí é Deus. Ancião de dias. E se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Então, a princípio, alguém já confunde e acha que é Jesus. Mas nós vamos achar agora Jesus também no texto, tá? O seu cabelo, o cabelo da sua cabeça, como a limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Então, o trono de Deus tem rodas, tá? No trono de Deus tem rodas. O verso 10. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Aí aqui está falando dos animais para trás, que é o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso. No verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite. Marque visões da noite. A maioria das visões Deus te dá de noite. E eis que vinha nas nuvens. Olha aí, agora sim, ó. Eis que vinha nas nuvens. Então Daniel, olha para cá. Daniel, ele está há 500 anos antes desse dia. Esse dia aqui, ó, em Atos. Capítulo 1, do verso 8 a 11. Está aí ou não? Alguém tem a Bíblia Pentecostal? A Bíblia Pentecostal, né? Vê a data que foi escrito o livro de Daniel. Para trás aí, bem na entrada do livro. Uns 10 folhas para trás. Cerca de 536 a 530. Tá vendo? 530 anos, olha só. 530 anos antes de Cristo. Então põe quase 600 anos. Olha só. 530 anos antes desse dia acontecer aqui, ó. Só para você entender. O Daniel já foi arrebatado para o futuro, e ele viu o Filho do Homem vindo nas nuvens. Porque esses aqui, ó, os discípulos, viu Jesus
indo nas nuvens, sim ou não? Viu Jesus indo nas nuvens. E agora Daniel, como ele estava aqui, na visão noturna ele estava aqui, olha o Daniel aqui, ó. Olha o Danielzinho aqui. Então ele viu Jesus, então para ele Jesus estava vindo. Entendeu ou não? Ficou fácil agora? O verso de número 13. E eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, que é o Pai, e o fizera chegar até ele. Está vendo? Aí ó, Jesus chegou até o ancião de dias, que é o Pai que estava esperando ele aqui, ó, e fizeram ele assentar. O verso 14: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos e nações língua o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Quando ele viu isso, olha o que aconteceu no verso 15: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Ele ficou em choque porque ele viu esse dia. Olha, agora imagina ele aqui, ó. Se ele olhasse mais um pouquinho, ele ia perceber que tinha outra pessoa aqui também tendo uma visão igual ele no mesmo dia. Entendeu? Entendeu, pastor? Que coisa extraordinária que Deus faz. O verso de número 16: cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação dessas coisas. Estes grandes animais, que são os quatro reis, que se levantarão sobre a terra. Aí vai voltar na visão dos animais. Mas ficou fácil essa parte aqui ou não ficou fácil? Ficou fácil? Vocês acreditam que falta só 15 minutos? Está dando 9 horas? Bom, quantos minutos já foi de aula? 37 minutos faz que eu estou falando aqui. Vocês estão cansados? Estão cansados? Estão cansados. Qualquer coisa não vai lá para o pastor Evandro, depois para jantar lá. Pastor Evandro. Vamos lá então. Ó, voltando aqui, ó. Então Deus ele pega um homem do passado e arrebata ele para o futuro. E Deus pega um homem do futuro e arrebata ele para o passado. Ficou fácil essa visão? Agora? Vamos lá agora. Agora eu quero explicar. Então aqui eu mostrei uma tridimensionalidade de visões. Eu quero mostrar agora para vocês a respeito do homem, que o homem é tridimensional. Olha só, o homem. Abra agora a sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 2, para você entender você mesmo, que eu já explico essa tridimensionalidade, para que quando nós formos estudar antropologia, a martiologia e soteriologia, você já está familiarizado com esse desenho. Gênesis, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. O verso 7. O que está escrito? A primeira palavra aí é e formou, é isso que está escrito na sua Bíblia? No verso 7. No capítulo 1, verso 27, está a palavra e o que? Criou. No capítulo 1, verso 27, está e criou. No capítulo 2, o verso 7 está formou. Então temos o criou no capítulo 1, temos o formou no capítulo 2. Tá? Então o criou foi na mente. Tá? Uma criação, é como você criasse uma imagem. Foi criado na mente. Quando você cria na mente,
Então o pastor Kleber aqui, ele é pedreiro. Então a primeira coisa que você faz na casa, você não dá forma à casa. Primeiro você cria a casa na mente. Não é assim ou não? Conseguiu entender essa palavra, a diferença? Uma mulher que é costureira, não é? Por exemplo, primeiro a mulher, ela cria na mente dela o desenho da roupa, não é assim ou não? Depois ela vai para a oficina e dá forma ao desenho, não é assim? Não? O homem, no caso o pedreiro, o construtor, é a mesma coisa. Primeiro ele vai no escritório dele, o laboratório dele, que você sabe. Primeiro ele cria no laboratório ou no escritório. Ele cria na mente e no papel. Depois ele vai para o campo e dá forma ao que ele criou. Entendeu agora a palavra, a diferença entre criou, pastor, e formou? Hã? Então foi criada primeiro a imagem. Olha só, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então é a imagem. Foi só a imagem, de imaginação, a palavra imagem, vem de imaginação. Quando Deus cria isso, no capítulo 1, no capítulo 2 é que Deus desce para a terra para fazer. Tá? Aí Deus ele formou. Então em Gênesis, capítulo 1, o verso 27, criou. Em Gênesis, capítulo 2, o verso 7, Deus forma. Pegou a diferença agora ou não? Isso parece ser novo para você, mas lá na frente você vai amadurecer. E isso deu trabalho para mim aprender isso. Então olha só. Aqui é o homem. Aqui é o homem. Verso 7. 2:7, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem da onde? Do pó da terra. Então eu disse também que o homem é tridimensional. Então aqui eu tenho o pó. Olha só. Então eu tenho, somando os fatores, os elementos, então eu tenho aqui o primeiro elemento. Está vendo? O pó da terra, primeiro elemento. Depois que Deus faz isso, vai surgir o segundo elemento. E qual que é? Leia para mim bem forte, toda a igreja, irmão. Soprou na onde? Então agora eu tenho um segundo elemento. Olha aqui, ó. Eu tenho um segundo elemento, que é sopro. Aonde que foi o sopro, gente? Olha o narizão dele aqui, ó. Tá vendo? Por isso que você tem que cuidar agora do seu nariz aqui, ó. Você tem que cuidar dele. Agora é sério. Todo tempo é sério, né? Em questão de lavagem nasal. Quando você vai tomar banho, você lava o seu nariz. Porque pelo nariz entrou o que aqui? O que entrou aqui? A vida. Tá vendo o que entrou aqui ou não? Então pelo nariz entrou a vida. 90% das enfermidades entra por onde? Quer falar alguma coisa, pastor? 90% das enfermidades entra por onde? Pelo nariz. Entendeu? 90% das enfermidades. Por isso que você tem que cuidar dele. Eu lembro que quando a gente ia na escola, a professora já ensinava nós a tomar banho. Não que a nossa mãe não sabia dar banho, mas ensinava. Às vezes ensina o filho de vocês hoje, né? Tem até videozinho na internet que ensina isso aí, né? Como tomar banho. Lavar os pés, lavar as mãos, lavar a barriguinha, lavar debaixo das unhas, lavar os ouvidinhos, não é assim não? E lavar o narizinho. E o olhinho, não é assim que ensina? Porque assim como a vida entrou pelo nariz, a saúde entrou por aqui, ó, também as enfermidades entram pelo nariz. 90% das enfermidades
entra pelo nariz. Você pode ver, você pega no dinheiro, você pega na mão das pessoas, leva a mão no nariz, dentro do nariz, rapidamente você pega uma gripe, né? Ou alguma doença, porque 90% delas estão aqui. Então eu tenho o primeiro elemento, que é chamado do que, gente? E eu tenho o segundo elemento, que é chamado do que? O sopro. Isso em Gênesis 2:7. Quando isso acontece, vê se vai surgir depois do fôlego da vida. Tem o ponto e vírgula na sua Bíblia aí, ó. Olha como é que tem o ponto e vírgula. Encontrou o ponto e vírgula? No verso 7, Gênesis 2:7. Ponto e vírgula. O que o homem foi feito? Olha só. Então aqui, ó, vai surgir um terceiro elemento. Alma vivente, que é o terceiro elemento. Tá vendo? Então o homem, ele é alma que tem um espírito e habita no corpo físico. Ficou fácil isso aí, não? Agora eu vou fazer outro desenho que nós fizemos aquela hora lá, ó. O homem, ele é a alma, tá vendo? Que tem espírito e que habita num corpo físico. Tá vendo? O corpo físico. Aqui, ó. O fôlego de vida é o espírito. E aqui temos a alma. Alma humana. Alma humana. Então, entre o espírito e o corpo existe a alma. E entre o espírito e a alma existe, aqui ó, coração, vou colocar assim, já para vocês se acostumando. E entre a alma e o corpo físico existe a mente. Então eu tenho aqui, ó, quando você vai lá no psicólogo, te ensina assim, ó, você tem o corpo, que é o soma, ou que é o id. Dentro da psicanálise, ou dentro da psiquiatria, ou dentro da psicologia. Então, o corpo é o soma ou o id. A mente é o consciente. Tá vendo? É o consciente. E aqui, ó, e o coração é o subconsciente. A alma é o ego. E o espírito é o superego. É isso que você vai aprender. Pegou aí? Pegou a pastora Natânia? A pastora Natânia que é bióloga. Olha só. Então temos o soma ou o id, que é o corpo. Depois temos a mente, que é o consciente. Temos o coração, que é o subconsciente. Temos a alma, que é o ego. E o espírito, que é o superego. Entendeu? Aí vai desembocar todos os problemas para a gente resolver. Porque não é aula de psicologia cristã ainda. Mas ficou claro? Eles demoram um dia, está com pouco tempo. Agora eu conversei com 3 médicos que estavam se formando em Fernandópolis. Em 15 minutos eu expliquei isso para eles. Ele falou assim: nós demoramos 6 meses, diante de Deus. Nós demoramos 6 meses para aprender isso que você me explicou para nós em 15 minutos. Em 15 minutos nós pegou tudo. Resolveu para eles em 6 meses de psicologia. Todo esse assunto aqui. Então, para você não esquecer, você que vai assistir depois, ó. Então é o soma ou o id. Depois o consciente, o subconsciente. A mente é o consciente, o coração é o subconsciente. A alma é o ego e o espírito é o superego. Tá bom? Aqui, ó, na mente existem os instintos, no corpo os sentidos. E na alma os atributos, vontade, sentimento e intelecto. Nós temos atributos do espírito também, do coração também como uma zona de conflito. Nós vamos entrar nesse assunto. Então todo mundo entendeu a tridimensionalidade do homem? Então você é a alma que tem espírito e habita no corpo físico. Quando você morre, o teu espírito volta para Deus. E a tua alma vai para Nova Jerusalém, junto de Deus. E o teu corpo vai para a sepultura. Não fica vagando igual o pessoal fala: ah, fulano de tal morreu, eu vi fulano de tal vagando lá no cemitério. Tá? Ninguém fica vagando aí não. Tá bom? Os demônios que aproveitam dessas mentiras, né, para criar suas doutrinas. Os demônios eles têm os seus poderes para fazer essas coisas miraculosas aí, tá bom? Então, ó, quando você morre, o seu espírito volta para Deus. O espírito e a alma não são a mesma coisa. O espírito é como se fosse a caixa preta do avião. O avião tem a caixa preta que registra tudo que
que acontece no avião desde o dia do primeiro voo dele até o último voo dele, não está registrado, a gente fala caixa preta, mas é uma caixa alaranjada? Sim, se for difícil, o pastor Kleber responde. Um corpo que não foi salvo? Tem. Sobre o corpo de uma pessoa que não foi salva? Morreu, não tem salvação. Não tem poder sobre esse corpo? Sim, na questão de trabalho ali no cemitério, sim. Aí sim. Porque não é do Senhor. Quem é do Senhor tem uma marca no corpo, que é o TAV. Aí essa marca, ela é o penhor para o dia da ressurreição, conforme está em Efésios, capítulo 1, verso 23. Por aí, se não me falha a memória. Está no capítulo 1 de Efésios. E vós foi selado com o selo da promessa para o dia da redenção do corpo. Entendeu? Então, no dia da ressurreição, o teu corpo tem a marca de Deus. Entendeu? Porque às vezes o teu corpo pode estar no meio de corpos, de muitos corpos. Entendeu não? Quando as pessoas vão lá, desenterrada, em alguns lugares, eu não sei como que funciona assim, em alguns lugares eles vão desenterrando as pessoas no cemitério e vão colocando tudo num lugar que é um vale de osso. Ali no cemitério, tem cemitério que é assim, né? E joga todo mundo lá depois. De estar usando para ir desocupando as covas, vai jogando todo mundo, todos os ossos juntos ali. Ou as pessoas que morrem em guerras, ou de tsunamis, e são emboladas no meio de terras, e ali some e desaparece. Né? E no dia da ressurreição, como que Deus vai separar o osso do justo e o osso do ímpio? Como que funciona isso, né? Tudo em cima do átomo, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, e também com base no TAV, ok? Que é o selo da promessa para o dia da redenção do corpo, ok? Vamos lá? Deus sabe os que dele pertencem. Então ficou fácil isso aqui? O espírito é como se fosse a caixa preta do avião. Não confunda, havia um espírito. Se for humano, não, porque o espírito humano é uma memória. O espírito humano é o livro da vida de Deus colocado dentro de cada um de nós. Então, quando nós morrermos, o espírito que Deus deu, olha só que Deus deu, pode ver, ó, e soprou nele sobre o espírito. Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim que quando o homem morre, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra que o deu. Entendeu não? Então, tanto o espírito de ímpio quanto de justo volta para Deus, porque é a memória de tudo aquilo que o homem fez. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus sabe de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Só que Deus, ele não entra dentro dele, na memória dele, e fala, deixa eu lembrar quem foi o Kleber. Ele vai puxar a memória lá. Não faz assim. Ele só faz assim, ó, traga-me o espírito humano do Kleber, ou seja, traga-me o livro da vida do Kleber. Entendeu? O livro da vida individual de cada um. Entendeu? Então abriram-se os livros, conforme está em Apocalipse capítulo 20. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nos seus livros, nos livros da vida de cada um. E abriu-se o outro livro para fazer a conferência, para ver se o nome está no livro da vida do Cordeiro ou não. Esse assunto nós vamos falar lá na frente. Meus irmãos, 9 horas. 9 horas, pastor Ivan. Parece? Só fazer um desenho aqui para nós dizer o amém. Até aqui, entendeu ou não? Vai para Eclesiastes, ou melhor, vamos resolver isso aqui bem resolvidinho. Vai para Eclesiastes capítulo 12, verso 7, depois para 1 Tessalonicenses. Então eu tenho aqui, ó, Eclesiastes 12, 7. Só que no Eclesiastes não fala da alma. Eclesiastes está ali, ó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Bem no meio da Bíblia, bem no meio da Bíblia. Abre no meio da Bíblia e você vai encontrar Salmos. Depois de Salmos você vai Provérbios, depois Eclesiastes. Capítulo 12, verso 7. Meus irmãos, depois eu pedi para os irmãos que puderem se inscrevam no nosso canal lá no YouTube. Na hora que você estiver lavando a louça, tomando um banho,
fazendo o serviço da casa, estiver dirigindo, assiste essa aula de novo, vai estar lá no YouTube. Depois vocês pedem para o pastor Ivan que ele manda a aula para vocês. E amanhã eu vou subir ela, ou essa madrugada eu subo ela para o YouTube. Está no nome de Ronaldo Edson de Souza. Tá? Eu falei em Eclesiastes 12, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 12. O verso 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. E o pó volta para onde? Como era. Está vendo como era? Por que como era? Como era antes de Gênesis 1, antes de Gênesis 2, 7. Entendeu? Agora? Então o pó volta à terra como era. Como era quando? Como era antes de Gênesis 2, 7, porque foi feito do pó. Pegou? Lembra que a terra era sem forma, vazia, em trevas e abismo? E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas? Então o Espírito de Deus ele ficava chocando a terra. E a terra sem forma, vazia, em trevas e abismo. Então o Espírito Santo já passou por você em tempos remotos. Pegou, pastor? Ainda que você não queira, o Espírito Santo já passou por você quando você era pó. Vamos lá. E o pó volta à terra, vírgula, como era, vírgula de novo. E o Espírito volta a Deus, que o deu ao Espírito aqui, que é esse sopro aqui, ó. Tá vendo? Só que ele não falou da alma. Ele não entrou nesse assunto, Salomão. Vai agora para 1 Tessalonicenses. É difícil esse livro, hein? Lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Eu vou ajudar você, ó. Vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, quem encontrou aí? É até 9 horas mesmo, né, pastor, por aí, né? 9h04, hein? Me ajuda aí, pastor Nathan. Todo mundo encontrou 1 Tessalonicenses? Eu posso ler? O verso 23. Capítulo Tessalonicenses 5:23. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro TS 5:23. Para os irmãos acompanharem, os irmãos que vão acompanhar pela internet. Quantos minutos já deu de gravação? 58, vai dar 1 hora de mensagem, meu Deus. Aí, 1 Tessalonicenses. Posso ler agora? Posso ler? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula. Esse versículo que vocês encontraram? 1 Tessalonicenses 5:23. Em todo o vosso, o quê? Espírito 1, alma 2 e corpo 3, está vendo? Sejam plena palavra plena é estado completo, tá? Conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Espírito, alma e corpo. Estou dizendo aqui para a câmera e para vocês que muitos confundem espírito com alma. O espírito é uma coisa, a alma é outra e o corpo é outra. Tá? A alma é você. A alma é a pessoa, personalidade. Alma, pessoa e persona e personalidade é a mesma coisa. Quem está falando aqui agora para vocês? É eu, o Ronaldo, a minha alma, a minha pessoa está falando. Eu estou usando o meio de comunicação e de locomoção aqui no mundo físico. O que eu estou usando? Eu estou usando esse corpo físico. Está vendo? Eu estou usando o corpo físico. Estou usando a mão, o pé, o tronco, entendeu? Estou usando a minha boca para falar com vocês. Então esse é se tirarem minhas pernas
tirarem os meus braços, eu continuo vivo, sim ou não? Tem gente que você vê vivo só o tronco, não é assim? Então, ali está a pessoa é a alma, entendeu? Tem pessoas que às vezes têm só um lado da cabeça, o outro lado não tem, você já viu na internet? Pessoas que só tem um lado da cabeça, sofreu um acidente, vive normalmente. Por quê? Porque você é a pessoa, você é a alma. Peraí. Alma é a pessoa. Não confunda o seu corpo físico com você, com a alma. Teu corpo físico, por exemplo, cresce, a unha você corta, joga fora. O apóstolo que cortou o dedo, jogou fora. O dedo nem sei onde que foi parar, se foi pro cemitério dele que ele cortou. Mas ele está aqui vivíssimo, ele é a alma, a pessoa dele. Tá? Quando você morrer, o seu corpo vai ficar e você vai levantar e vai falar: oh meu Deus, esse é o meu corpo. Pegou? O pastor Ivan vai olhar e vai falar: meu Deus, que é isso aqui? Entendeu? Ele vai olhar para o corpo dele, assim como vocês. E o Espírito, que é o livro da vida de cada um, estou falando o mais simplório possível, para depois, quando nós entrarmos em antropologia, soteriologia e a martiologia, vocês vão entender isso aqui. Então a alma é você, é a pessoa tua pessoa é a alma, tá bom? É a tua pessoa. O corpo é o meio de locomoção. Quando a sua alma sai do corpo, imediatamente você tem que ser tirado da terra. Porque para viver na terra tem que ter um passaporte. Qual que é o passaporte? É o corpo físico. Tá bom? Até aí os irmãos entenderam? Meus irmãos? Amém? Vamos embora então lá. 9 horas e 8 minutos. Tá? Que dia que é hoje mesmo no mês? 21? Só para registrar aqui. É 21 de março de 2024. Amém? Vamos orar? 24 isso, né? 24. Vamos orar? Quero chamar o pastor Ivan para fazer uma oração aqui, pastor. O senhor iniciou uma oração forte. Pode desligar. Pode desligar.